Meus amigos, um dia que a gente passa fora de Salvador acontece um monte de coisa. Essa Assembleia Geral deu e deixou. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E eu vou estar nessa segunda-feira, 2 de maio, trazendo um conteúdo um pouco diferente para vocês. Houve no dia 30 a Assembleia de Aprovação de Contas do Sport Clube Bahia referente ao ano de 2021, onde a mesma foi aprovada com 84% dos votos. Até aí tudo bem. É importante a gente trazer nessa segunda-feira o grande questionamento que foi feito ao presidente pelos sócios, tanto via internet quanto presencialmente. E hoje, agora às 7, às 1 e às 19, eu vou trazer a sabatina completa desses vídeos, dividir em 3 partes, e essa primeira parte é a menorzinha. Eu peço bastante atenção a vocês o seguinte: existe muita coisa que foi dita e que deve ser pontuada e levada em consideração. Muita coisa relacionada a SAF, muita coisa relacionada a dívida, muita coisa relacionada a modelo de negócio, e é necessário abrir os ouvidos com atenção para ouvir Guilherme Belintani. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like, comente, compartilhe. Divulgue muito nos grupos, porque isso é muito importante. Sabatinar o presidente como foi feito, e no momento que nós estamos, onde o time não anda bem por conta de rebaixamento, por conta de não classificação em Baiana e Nordeste, e o sócio ter a oportunidade de confrontar o presidente, de alentá-lo, também é muito importante. Então, vamos ver a primeira parte dessa entrevista, com a primeira parte com as mensagens vindas apenas pelo site. Vamos embora? Obrigado. Ivanildo da Conceição de Jesus, ele faz a pergunta: a SAF está dependendo somente do quê? Na verdade, a gente primeiro, novamente, bom dia a quem não estava aqui no começo, e parabéns novamente ao trabalho de todos que cumpriram esse ciclo até agora. O que está acontecendo é uma conversa, ou algumas conversas nossas ainda no nível de diretoria, com alguns interessados em constituir uma SAF com o Sport Clube Bahia. No momento em que a gente entender que tem algo concreto, consistente, a gente levará a análise do Conselho Deliberativo e da Assembleia de Sócios. Então depende de que, de fato, a gente tenha algo concreto, no sentido mais amplo é isso, depende de que, de fato, a gente tenha algo concreto que chegue num nível que possa ser apresentado e discutido para a decisão dos conselheiros e sócios. Muito bem. Roque Lima Pereira, bom dia a todos, resido em Jiquié, na Bahia. Gostaria de saber do presidente se a venda do Bahia seria a única alternativa, sendo que o Bahia é tido como clube do povo. Ele é da Embaixada Sol da Bahia, lá de Jiquié. Não é uma única alternativa. Quem vai decidir são os sócios, as sócias, os conselheiros, conselheiras. O Bahia tem várias alternativas, inclusive permanecer com o modelo associativo. É uma decisão conjunta, coletiva, como a democracia estabelece dentro do nosso estatuto. A próxima pergunta é de Simone Ramos Saião. Ela diz aqui: gostaria de saber o que foi feito com o dinheiro arrecadado com o objetivo de construção do alojamento feminino, já que isso não ocorreu, e solicitar que as despesas com o futebol feminino fossem detalhadas para que possamos fazer um acompanhamento melhor. Sobre a despesa do futebol feminino, não sei se isso está alocado especificamente, mas se não tiver, está dada a sugestão e a gente inclui isso na próxima prestação de contas. Sobre a arrecadação para o alojamento do futebol feminino, ela foi quase simbólica em relação ao que seria necessário. Então, ela, na verdade, está incorporada a outras despesas do futebol feminino. A gente não arrecadou nem 5% do que seria necessário para construir um alojamento, nem 5%. Portanto, a gente está com outros caminhos assim que as finanças do clube se reequilibrarem de construção do alojamento, mas o que foi arrecadado não bancaria nem 5% do alojamento. Fabrício Bispo da Silva
Ele parabeniza a diretoria executiva e todos os funcionários do clube pelo significativo aumento de receita de patrocínios, mesmo em ano de pandemia, e pergunta: o 13º salário do ano de 2021 de todos os atletas e funcionários já foi quitado? Se sim, e de que forma foi quitado? Precisou ser parcelado? Não, não foi quitado, precisou ser parcelado, mas o parcelamento já foi feito e a gente já começou a fazer esse parcelamento, assim como os fizemos em relação ao 13º de 2020. Né? Então, a gente optou por utilizar os recursos disponíveis para manter salário em dia, e assim como fizemos em 2020, nós parcelamos o 13º e pagamos ao longo de 2021. O 13º de 2021 está sendo pago ao longo de 2022. Adeilton dos Santos Ferreira, sobre os jogadores que foram vendidos, de que forma foram aplicados esses valores? Bom, Adeilton, essa é uma boa pergunta. A gente não tem dentro da nossa estratégia orçamentária uma alocação específica de gasto com receitas específicas, né? Quer dizer, não tem uma ligação, digamos assim, direta entre esse dinheiro que foi arrecadado com tal coisa vai para tal coisa, salvo quando é um projeto específico que tem um direcionamento, né? Então, na verdade, todo o recurso obtido com venda de direitos federativos e econômicos de atletas, eles são destinados ao caixa geral do clube e dali são designadas as despesas específicas. Então, não há um direcionamento, esse dinheiro vai para tal coisa, né? É um caixa geral. Adson Gomes da Silva, ele diz aqui: o Conselho Fiscal sinalizou em seu parecer que ocorreu um descumprimento recorrente do artigo 106 do Estatuto do Clube, que não estabelece exceção para eventos extraordinários. Um evento, em meu ver, muito grave e que o Conselho Deliberativo deveria aprovar as contas de 2021 com ressalva. O que a diretoria executiva tem a dizer sobre este descumprimento e por que descumpriu? Bom, obrigado pela pergunta. Só um esclarecimento para quem não sabe: o artigo 106 estabelece, a grosso modo, salvo se eu estiver errado, que a diretoria tem a obrigação de pagar corretamente as despesas do clube, né? É uma obrigação óbvia e necessária, né? O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo interpretou que, diante do cenário de pandemia, esse artigo deveria ser analisado de uma maneira mais ampla, considerando, portanto, que o momento de 2020 e 2021 não eram momentos normais, não é? Digamos assim, esse foi o entendimento. Houve essa discussão, inclusive, sobre ressalvo ou não, e o Conselho Deliberativo optou por não ressalvar. É uma decisão que foi entendida por nós como correta. E a última pergunta dos sócios e sócias que enviaram pelo portal: Sullivan Benedito da Silva Lima. Com relação à SAF, se o Grupo City adquirir a compra, mudará a nossa presidência? Eu vou responder essa pergunta de forma genérica, né? Como estabelece a lei da SAF, não especificamente no caso do Bahia, já que a gente não tem, como eu já falei aqui, nenhum elemento concreto para colocar esses temas em discussão, seja com Grupo A, Grupo B, Grupo C, ou seja, de uma proposta concreta efetivamente, assim, né? Efetiva, né? Uma proposta efetiva, uma proposta concreta. O que a lei da SAF determina é que um clube pode virar SAF permanecendo com toda a sua estrutura atual, apenas mudando a pessoa jurídica, mudando o modelo jurídico. Quer dizer, nós podemos, por exemplo, ter uma SAF em que 100% das ações dessa Sociedade Anônima do Futebol, SAF, 100% dessas ações pertençam à associação. É possível isso, por exemplo. É possível também que uma parte continue pertencendo à associação e outra parte passe a pertencer a um parceiro, um investidor, alguma outra pessoa jurídica. E é possível também que 100% dessas ações passem a pertencer a um parceiro, investidor ou a outra pessoa jurídica. Depende do que o clube escolher, não é? E para cada um desses caminhos, desses formatos, o atual presidente da associação, por exemplo, ele exerce papéis diferentes, ou inclusive não exerce papel nenhum a depender do caminho que seja escolhido. Então, isso varia muito do que cada clube escolher. No caso do Bahia, se em algum momento isso for levado à discussão, vai ser uma decisão dos sócios, sócias e dos conselheiros também, que vão aprofundar esse debate. Tem um complemento. Tem um sócio querendo se inscrever ali. Acho que pronto, a gente já vai abrir. Só um complemento, pode complementar, Leonardo. Pronto, só um complemento que o mesmo que o presidente Guilherme Bellintani disse em relação à diretoria executiva, procede em relação à manutenção do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para a associação, né? Porque existe uma diferença da associação, da continuidade da associação e da cisão, né, se for o caso, do Departamento de Futebol e a SAF. Então, permanece Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, mas com suas atribuições específicas para a associação, se for o caso, né, de uma eventual consecução nesse sentido.
dá para entender que o presidente ele está disposto a fazer o melhor negócio para o Bahia. Dá para entender também que você pode julgar como for, mas ele não quer deixar ponto desamarrado. E é muito importante termos a ciência de que tudo vai acontecer para o bem do Esporte Clube Bahia. Eu espero que você tenha gostado. Às 1 da tarde vai ter mais uma Sabatinando com o Presidente, ou Sabatinando o Presida, aqui no canal João Bahia. O dia hoje vai ser dedicado a isso. Então deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue, porque a parte 2 vem, ó, recheada de coisa boa. Tamo junto e bora Bahia. Tchau, tchau.